Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Renata Tanho, sou professora, cartomante e terapeuta e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as combinações, né? Eu trabalho com a perspectiva da Escola Brasileira do Lenormand, baralho cigano, né? Mas essa informação ela serve independentemente da perspectiva que você utilize, porque ela é a base do sistema Lenormand, né? Que pertence à cartomancia de conversação. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro desse sistema, uma resposta, um conselho, uma previsão, ele é feito a partir de no mínimo 2 cartas, né? Então é diferente do tarô. No tarô você pode tirar uma carta só para responder uma questão, né? Que você tem as informações suficientes, você pode tirar mais também, mas você tem as informações suficientes para orientar aquela resposta, o conselho ou previsão, né? Na cartomancia de conversação, você precisa de no mínimo 2 cartas, né? Dessa lógica do ideograma, 2 cartas, 2 ideias que formam uma terceira ideia que traz a resposta, né? Por que isso é importante? Essa é a essência desse sistema, é a grande diferença, eu acho, na minha opinião, que é o grande pulo do gato, né? É por isso que depois uma estudante, depois dessa primeira parte inicial de aprender os significados das cartas, né? Das polaridades, se for a linha que você segue, de entender as polaridades das cartas, esse é o momento onde você precisa investir mais energia, mais tempo e mais prática, porque treinar as combinações vai trazer muita fluência na sua leitura, né? Ajuda com que o seu raciocínio fique mais rápido, que você desenvolva um vocabulário mais amplo, né? Existem muitas técnicas, né? Muitas formas de entender a combinação, né? E a que eu utilizo, o que eu aprendi faz muito tempo, é a seguinte, é a que eu vou passar para vocês, né? Essa, como eu disse, é a técnica básica, então você pode fazer uma leitura linear com 3 cartas, 5, 7, um bloco de 9, uma mesa real, que essa estrutura continua se mantendo e ela é um fator norteador para você na hora de organizar aí a sua leitura e a sua interpretação, tá? Então, olha, eu vou dar um exemplo com o baralho da Kátia Bastos, né? Tenho aqui o da Kátia Bastos, que segue a Escola Brasileira. Então, por exemplo, a gente tem a carta 1, né? Essa é a primeira carta. A carta 2, certo? E da junção da carta 1 com a carta 2, a gente tem a resposta, certo? Então, primeira carta, segunda carta, igual a resposta. Então, quando a gente está começando, o que ajuda, né? Trabalhar com a palavra-chave, com as palavras-chave da carta 1, com os significados gerais da carta 1, palavra-chave da carta 2, significados gerais da carta 2, formando a ideia, né? Essa frase. Eu sugiro sempre aos meus alunos que eles anotem, né? Na hora de começar a fazer as combinações, que eles tenham aquele caderno que é tão importante ter, ou um diário para registrar as leituras e o progresso, né, do processo de aprendizagem, mas eu sugiro que se anote mesmo. Então, a ideia central, primeiro de tudo, anotar a pergunta. Isso é um ponto indiscutível, né? Já treinar a formulação das perguntas é a essência para ter uma boa interpretação e dar uma boa resposta. Se eu não souber o que eu perguntei, se eu não lembrar o que eu perguntei, se eu fizer 2 perguntas em uma, minha resposta vai ficar ambígua e isso vai dificultar a minha expressão, né? Até a própria expressão oral, certo? Então, a primeira coisa, formular uma pergunta bem objetiva e anotar, né? No começo, anotar a pergunta também ajuda você a não esquecer, certo? Anotei lá a minha pergunta, aí eu anoto palavra-chave da carta 1, significados gerais da carta 1, palavra-chave da carta 2, significados da carta 2 e a frase que aquilo formou, né? Que essa junção dessas 2 cartas, dessas 2 ideias formou. Depois eu vou pegar essa frase e vou inseri-la no contexto que tem a ver com a minha pergunta, né? Porque a gente sabe que uma mesma carta, ela tem que poder responder perguntas sobre todos os setores da vida, financeiro, afetivo, profissional, espiritual, enfim, né? Como é que a gente vai adaptando o nosso vocabulário para poder responder todas essas perguntas, certo? E outra coisa muito importante, isso sim que tem uma variedade de técnicas, né? Então, o que eu posso sugerir para vocês de bibliografia? A Odete Lopes Massa tem um livro maravilhoso para quem segue a Escola Europeia,
ela mais especificamente segue a vertente alemã, mas ela trabalha no livro dela com muitas sugestões e exercícios de como fazer as combinações, né? A Tânia Durão também, a Kátia Bastos, a Carla Souza, enfim, são grandes professoras aí que cada uma tem a sua linha, mas elas insistem bastante também nessa questão das combinações, certo? Tá, então voltando, né? Fiz esse parênteses, voltando aqui. Na minha perspectiva, que eu aprendi faz muito tempo, a gente considera como a resposta, a carta central, a essência, a primeira carta, né? Então, a primeira carta é a que traz a resposta. A segunda carta, ela traz o complemento para essa resposta, né? Então, por quê? Porque se sai assim, a carta 11 e depois a carta 7 é uma coisa. Se sai a carta 7 e sai a carta 11 é outra coisa, né? Entendem? Então, não interessa se eu fizer uma linha de 3, uma linha de 5 ou uma linha de 7. Ou também se eu estiver analisando, né, pelas cartas tema, por exemplo, dentro da mesa real. A primeira carta é sempre a mais importante, né? Então, ela é a essência da resposta e a segunda ou as demais cartas trazem observações, é o complemento, é o modificador, certo? Mas a essência está na primeira carta, ok? Por que isso é importante na minha perspectiva e na minha prática, né? Outro parênteses aqui vou abrir. A gente estuda, né? E é muito importante o estudo, sem dúvida. Mas a prática aliada ao estudo é que te mostra se aquilo que você está estudando tem aplicação, se tem, se reverbera, se faz sentido, ok? Então, e a prática pode ser para você mesmo, se for autoconsulta, não tem nenhum problema, mas é muito importante conectar o estudo à prática, e essa prática dentro desse ambiente de teste, né, para você entendendo se essas técnicas elas funcionam, ok? Então, voltando lá, né, por que isso é importante? Definir, né? Tem pessoas que, por exemplo, nesses materiais que eu sugeri, vocês vão encontrar que a carta central, numa tirada linear de 5 cartas, a carta central, a carta 3 é a que responde, tudo bem, não tem problema. A grande questão é você ter clareza em qual é o sistema que você está utilizando, qual é a técnica que você está utilizando para que isso não te confunda. Se você não tem isso claro, na hora da leitura você se perde e não sabe qual é a resposta, né? Então, a minha sugestão é essa, dentro da perspectiva do que eu uso, certo? Então, a primeira é sempre a que traz a resposta. As demais, elas são o complemento, né? Pensa nisso numa estrutura linguística mesmo, de aquisição de linguagem e de construção da linguagem, né? Então, como se você estivesse escrevendo uma frase mesmo. Você começa por aqui, né? Naquela estrutura sujeito, verbo e objeto, enfim, você vai colocando os complementos, ok? Muito bem. Por que é importante, né? O que eu percebo? É muito diferente você responder a carta 11 e a carta 7, ou a carta 7 e a carta 11, certo? Então, se você tiver essa clareza, suas respostas vão ser muito mais objetivas e muito mais certeiras, independentemente da linha que você siga, terapêutica, adivinhatória, do autoconhecimento, enfim, independentemente disso, né, da forma como você se relaciona como cartomante ou como estudante com as cartas, mas ter essa clareza te traz muita objetividade, então eu sugiro que vocês façam esse teste, tá? Outra coisa, já que a gente tá falando também de combinações, claro que é interessante essas listas de sugestões de combinações, né, dessas combinações prontas, então, o que pode ser a carta 11 e a carta 7, ou o que pode sugerir a carta 13 e a carta 15, por exemplo, né? Mas eu sugiro que vocês usem esses materiais como uma base, um estudo, ou para entender o modelo, e que depois vocês observem nas suas leituras e na comprovação prática. Quem é cartomante profissional, isso é muito claro, né? Se você começa a desenvolver esse olhar observador, você começa a ver que toda vez que sai assim, tinha feito assim, né? Vou manter. Toda vez que sai assim, isso reverbera na história da pessoa, isso tem correlação com a realidade, né? E aí você vai criando com os anos, claro que isso é um conteúdo que vai se acumulando aos anos, né? Ao longo dos anos, você vai acumulando um próprio repertório de combinações, né? Isso vai te trazendo, enfim,
bagagem, experiência, mais fluência, tudo que a gente quer, né, na hora de ler. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Sugiro que vocês façam o teste e deixem aqui seus comentários ou também outras coisas que vocês queiram que a gente discuta por aqui, tá bom? Um abração!